Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas assim diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e és nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado como pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio para ungirem os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei e sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor fale nessa noite. Assim como o Senhor falou à igreja de Laodiceia, que o Senhor possa falar conosco. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos chacoalhar, Pai. Que não seja a minha sabedoria ou entendimento, Pai, porque eu não tenho nada aqui para oferecer, mas que seja a revelação do Teu Espírito neste lugar, manifeste neste lugar, manifeste nos corações, toque em cada coração, que o Teu Espírito Santo não simplesmente traga um conhecimento intelectual, mas que o Teu Espírito Santo penetre as nossas vidas, Pai, e revele, Deus, aquilo que está dentro de nós, Pai, para sermos transformados neste lugar. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, para nós lermos e entendermos esse texto, eu gostaria de começar a falar um pouco aqui sobre o contexto em que nós estamos lendo aqui. O que estava acontecendo aqui no livro de Apocalipse que levou João a escrever essa última carta às igrejas. Só para você entender, João ele estava exilado numa ilha chamada Pátimos. E João ele está ali naquela ilha já na sua velhice. Todos os outros apóstolos e discípulos foram martirizados. Uns foram mortos decapitados, outros queimados, outros crucificados. Mas isso não acontece com João. João está aqui na sua velhice e ele é enviado para uma ilha pelo Império Romano e ele é exilado nessa ilha. E ele está ali no seu exílio, em um momento de solitude, e Jesus Cristo aparece a João. E aí quando Jesus Cristo aparece a João, Jesus ele dá uma revelação a João, que é o livro que nós temos aqui em mãos, o livro de Apocalipse, que é a última revelação de Deus que Deus dá ali para o apóstolo. E no livro de Apocalipse nós vamos ver que Deus ele escreve as cartas que a igrejas que existiam ali na época. Então, diferente de, por exemplo, o livro de Romanos. O que é o livro de Romanos? É uma carta da teologia de Paulo que ele está explicando ali para os irmãos em Roma. O livro de Apocalipse não é assim. É Jesus Cristo falando para João: escreva isso, porque essa é a minha palavra para a igreja. Então aqui nós estamos lendo palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia. E é interessante nós entendermos, porque Jesus ele nunca tinha falado com a igreja. Jesus ele falou com os apóstolos e com os discípulos quando ele estava na terra. Mas quando ele foi aos céus, o único momento que ele aparece aqui para se manifestar e falar à igreja é nessa carta, na carta de Apocalipse. É nesse momento aqui. Ele aparece para Paulo, mas aqui ele está falando para a igreja. E aí vamos tentar entender quem era essa igreja, um pouquinho do que existia, do que acontecia naquela cidade, para nós entendermos o texto. Vamos lá, o nome dessa cidade é Laodiceia. Laodiceia, ela foi uma cidade reconstruída várias vezes. E essa cidade aqui, Laodiceia, originalmente ela era chamada Dióspolis. O que isso significa? Dióspolis significava cidade de Zeus.
Então aquela cidade, ela tinha um templo gigantesco ao deus Zeus, o deus do trovão. E aqueles homens daquela cidade, eles eram tementes a Zeus. Eles prestavam cultos a Zeus. Era uma cidade religiosa, assim como a Aparecida do Norte. É uma cidade religiosa e todo o contexto da cidade gira em torno daquilo, da adoração àquele Deus. Porém, um rei de Comagena chamado Antíoco Epifânio. Esse rei, ele é um dos reis ali da Síria, quando o império cai. E ele se torna um rei de uma das províncias ali da Síria. Esse rei, ele está destruindo algumas cidades ao redor de Dióspolis. E aí ele está ali destruindo algumas cidades até o momento que ele pisa naquela cidade. E quando ele pisa ali, a cidade é maravilhosa. A cidade é muito linda. E a sua mulher, ela fica apaixonada por aquela cidade. O nome da sua mulher era Laodice. E a sua mulher pede para aquele rei, olha, Epifânio, o negócio é o seguinte, eu quero que essa cidade tenha o meu nome. Eu quero que você me dê essa cidade. E ele assim o faz. Mas existe aqui um problema. Como assim? Uma cidade onde todos são devotos a Zeus? Como que eu vou mudar o nome dessa cidade para Laodiceia? Não vou conseguir. Se você chegar agora em Aparecida do Norte, eles não vão te permitir mudar o nome da cidade. Mas o que ele faz? Ele bola ali um plano. Ele não quer destruir a cidade, porque a cidade é bonita, por isso que a esposa se apaixonou. Então, ele cria um plano ali de prosperar aquela cidade financeiramente. Então, ele leva investidores para a cidade, ele leva dinheiro, leva recursos para a cidade e faz com que a cidade viva um boom econômico. Tanto que eles vão estar tão bem de vida que eles não vão ligar para o culto a Zeus. E isso acontece. Ele faz ali um enorme crescimento econômico naquela cidade. Muito antes do texto aqui que eu estou falando, isso aconteceu em 250 a.C., ele faz a cidade se chamar Laodiceia, ele funda a cidade de Laodiceia, e eles a partir de agora vão viver uma prosperidade econômica. Isso nós vamos entender que somente cresce. Por exemplo, o lugar onde essa cidade estava situada era ali no entroncamento de 3 vias principais. Essas 3 estradas principais ligavam toda a Ásia na época. E aí, irmãos, só para nós entendermos o contexto ali do Império Romano, o crescimento do Império foi dado às estradas. Foi assim que o Império Romano cresceu e se multiplicou e avançou. E quando nós temos uma cidade no meio de 3 estradas principais, essa cidade ela vai se tornar muito rica e próspera. Nessa cidade vai existir um forte comércio, nessa cidade vai existir um grande centro administrativo e um grande centro bancário. Então nós estamos falando aqui de uma cidade rica, de uma cidade influente, de uma cidade poderosa. E aí o que acontece? Só para vocês entenderem, tamanha é a riqueza dessa cidade. Aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, antes do texto aqui, um pouco antes, a cidade foi destruída por um terremoto. E aí sabe o que eles falaram para o Império Romano? O Império Romano se ofereceu a ir lá e reconstruir a cidade, a dar recursos para eles reconstruírem a cidade. Eles falaram, não, a gente não precisa. A gente não precisa dos recursos de Roma, porque nós temos dinheiro e nós podemos reconstruir essa cidade. Então essa é a cidade aqui de Laodiceia, uma cidade rica, uma cidade importante, influente ali no Império Romano. E outras coisas interessantes sobre a cidade, eles tinham uma forte escola de medicina. E o foco dessa escola era a oftalmologia. E eles eram muito conhecidos ali na região por terem um colírio que era o melhor do império. Todo mundo queria o colírio lá de Laodiceia. Então, tem esse ponto, eles eram fortes na área da medicina e também eles eram fortes na indústria têxtil. O que é isso, Rafael? Eles produziam lá, em Laodiceia, uma lã negra, que ela era extremamente cara e cobiçada no império. Sabe quando lança uma moda e todo mundo quer comprar a mesma coisa? Era essa lã que era vendida ali em Laodiceia. E pessoas vinham de todo o império para comprar aquela lã, para levar para a sua terra e para usarem aquelas roupas com aquele tipo de material. Então, esse é o panorama da cidade, do seu poder, da sua influência. Mas tinha um ponto aqui na cidade. Essa cidade ela não era muito boa no abastecimento de água. Eles não tinham boas fontes de água. E uma das suas fontes não era na sua própria cidade, era numa cidade vizinha chamada Hierópolis. E essa cidade vizinha era uma cidade termal.
Para você que não sabe o que é uma cidade termal, é uma cidade onde a fonte de água já sai quente. Se você já foi para Caldas Novas, Olímpia, uma cidade assim, você sabe o que é. Você chega na cidade, você abre a torneira para lavar a mão no banheiro e a água sai quente. Tem até parques aquáticos nesses lugares porque é algo raro. E aí, Hierópolis era uma cidade assim, de águas quentes, com fortes minerais. Pessoas do mundo inteiro viajavam para lá para se tratar naquela cidade. Porém, essa cidade, Hierópolis, abastecia Laodiceia. Eles encanavam essa água e levavam em aquedutos até Laodiceia. Porém, existia um detalhe. A água não chegava quente em Laodiceia. A água chegava como? Morna. A água chegava morna, salubre e incapaz para o consumo. E o povo ali de Laodiceia, quando vinha aquela água, e quando chegava aquela água, eles sabiam que era uma água ruim, uma água incapaz para consumo, dava ânsia de vômito neles. Lá vem aquela água lá de Hierópolis, não aguento mais isso aqui. Então esse é o contexto aqui dessa cidade. E como o evangelho de Deus chegou em Laodiceia? Qual foi o meio? Paulo, ele foi um apóstolo que pregou o evangelho por toda a Ásia. E tem uma cidade também próxima ali, a Laodiceia, chamada Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, Paulo ficou aproximadamente 2 anos pregando o evangelho, ministrando a palavra de Deus, discipulando as pessoas. E dali surgiram discípulos que viajaram por toda a Ásia pregando a palavra e criando novas igrejas. E aí, por exemplo, tem uma igreja que surge desse movimento que é a igreja de Colosso. Carta aos Colossenses, é uma carta de Paulo à igreja que foi fundada a partir desses discípulos ali que se disseminaram na Ásia. Outra igreja fundada a partir disso, a igreja de Laodiceia. Então Paulo vai ali, prega o evangelho em Éfeso, discípulos se espalham e criam uma igreja em Laodiceia. Uma igreja forte e importante naquele período. E aí, nós vamos ver aqui o que Jesus Cristo fala para essa igreja. Uma igreja de uma cidade rica e importante ali no contexto histórico. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que diz no texto. As palavras de Jesus para essa igreja. Nós entendemos aqui, e Jesus Cristo, ele dá a recomendação a várias igrejas, a igreja de Éfeso e outras ali no mesmo texto. E aí quando ele fala da igreja de Laodiceia, ele não dá nenhum elogio. Existem igrejas que ele fala, olha, eu conheço vocês fazem as coisas certas, vocês evitam falsos mestres e tal, porém tenho contra ti. Não, aqui não. Jesus Cristo não elogia essa igreja, ele já começa assim. Tenho, porém, contra vocês que nem és quente nem frio. Vocês são mornos e por isso eu estou a ponto de vomitar vocês. Deus, ele está falando aqui a condição daquela igreja. Vocês são mornos. E Jesus, ele está falando aqui num contexto onde aquelas pessoas entendiam o que Jesus estava falando. Porque eles sentiam nojo da água que chegava lá todos os dias. E aí Jesus fala, olha, o sentimento que eu tenho para a adoração que vocês prestam é nojo. Eu tenho nojo do culto de vocês. Eu tenho nojo da adoração de vocês. Quando vocês começam aí as reuniões, já me embrulha o estômago. E ali, é importante nós entendermos o que Jesus fala para aquela igreja, porque nós vemos aqui o que Jesus pensava sobre eles. E uma dúvida que eu tenho para nós hoje, o que Jesus pensa de nós? O que Jesus pensa da igreja de São Paulo? O que Jesus pensa da minha vida e da sua vida? O que Jesus pensa? Provérbios 21:2 diz assim, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Nós, aos nossos olhos, nós somos retos, nós fazemos as coisas certas, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, mas aos nossos olhos, e o que Jesus pensa? O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe quem nós realmente somos, o Senhor vasculha a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas motivações, e quando você chega na igreja, levanta a sua mão, adora ao Senhor, presta o seu culto, fala que é cristão, Deus sabe o porquê está atrás de tudo isso. O porquê disso?
O porquê você vem em um lugar como esse. O porquê que numa terça-feira à noite, depois de trabalhar, fazer várias coisas, estudar, faculdade e tal, você sai da sua casa, se troca, toma banho e vem para um lugar como esse. Por que disso? Às vezes viajou quilômetros para estar aqui. Deus, Ele conhece os cantos obscuros da nossa alma. E estando aqui, nós precisamos se fazer uma pergunta. A quem nós buscamos agradar neste lugar? A quem nós estamos buscando agradar? O porquê que você está aqui? Por que você está sentado aí nessa cadeira onde você está? Qual é o motivo? Qual é a causa? Sabe, às vezes nós entramos num automático de igreja, que acontece terça, domingo, terça, domingo, terça, domingo. Eu saio da minha casa, vou para a igreja, adoro o Senhor, e volto, não sei o que, e isso acontece. E eu entro num fluxo ali automático de todos os dias. E o porquê que isso está acontecendo? Talvez essa rotina, talvez esse processo, talvez esse comodismo de nós todos os dias estarmos numa cidade boa como é São Paulo, num conforto de um carro, você vem para cá, entra, uma igreja boa, bonita, confortável, você tem uma boa cadeira para sentar, se está quente tem ar-condicionado, uma coisa bonita, tem telão, dá para você ver as coisas, é tudo lindo. Mas esse processo, o que tem criado dentro de você? E aí nós entramos nesse automático de igreja, e aí nós começamos a trabalhar aqui na igreja, no ministério, receber elogios. Nossa, como você serve bem na igreja, você é uma bênção, e não sei o que, você está aqui, você é um ótimo servo, você está lá no estacionamento, ajuda as pessoas, abraça, ou está aqui no ministério, é líder de um ministério, é líder de um grupo, faz as coisas acontecerem, uau, parabéns, parabéns. Você é o melhor líder da igreja, o melhor membro da igreja, você é incrível. E aí esse automático de igreja e de elogios e de rotina mascaram uma lâmpada na nossa vida que se apagou. Mascaram, maqueiam um contexto da nossa vida que se apagou. Porque nós não estamos quentes, porque nós não queimamos, porque nós não estamos cheios, mas nós estamos aqui na rotina. Mas nós estamos frequentando os cultos, mas nós estamos entrando nas igrejas todas as semanas. E o que acontece que São Paulo não é transformado pelo Evangelho, se as pessoas estão entrando, milhares e milhares de pessoas estão entrando nas igrejas todas as semanas? Não era para mudar alguma coisa? Não era para ter um avivamento em São Paulo? Não era para a diferença estar sendo feita em todos os cantos da cidade? Por quê? Por que não acontece? Talvez o que Jesus Cristo fala a essa igreja revela o porquê não acontece. Os elogios mascaram, a igreja bonita mascara uma lâmpada que talvez nas nossas vidas se apagou. E aí uma falsa segurança de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu estou na igreja, eu estou adorando a Deus, eu cantei, eu pulei, eu dei a oferta, eu fiz tudo certinho, eu segui a cartilha, agora eu sou de Deus. Não, não é isso. Se você acha que esses pré-requisitos são suficientes, não é isso. E aí hoje, no dia de hoje, se Jesus colocasse um termômetro na nossa vida espiritual, como seria? Se lá na entrada, ao invés de terem aqueles dois jovenzinhos bonitos, quando você entrou ali e falou, posso medir sua temperatura? Foi lá, usou o revólverzinho. Se ao invés disso tivesse Jesus ali na porta, posso medir sua temperatura? E aí? Vai dar quente? Vai dar frio ou vai dar morno? E era melhor que fosse frio, porque o frio sabe que está frio, o frio sabe que está distante, o frio entende a sua condição, mas o pior é o morno. E assim, nós precisamos entender que a nossa vida constantemente precisa ser um altar que pega fogo pela presença de Deus. Constantemente a nossa vida precisa ser avivada e reavivada e pegar fogo pela presença manifesta de Deus. O desejo de amar a Deus, agradar a Deus, servir a Ele, trabalhar por Ele, isso precisa ser constante, isso precisa ser trabalhado todos os dias. E aí talvez o Espírito Santo esteja aqui hoje neste lugar falando para você, olha meu querido, que saudade que eu tenho de você. Saudade de quando você me servia, saudade de quando você estava na minha casa por mim. Saudade de quando você entrava neste lugar para me adorar.
Saudade de quando você na sua semana separava um tempo para louvar e adorar ao meu nome. Saudade do tempo em que você estava lá e me adorava e me amava e a sua motivação maior era me agradar. Ah, que saudade. Meu querido, entenda uma coisa. O que gerou mornidão ali é algo muito simples. A distância entre Hierápolis e Laodiceia, que fazia com que aquela água se tornasse morna, é a mesma coisa que faz as nossas vidas se tornarem mornas. É a distância da fonte. O quão distante você está hoje da fonte? Porque você entrou nesse automático de igreja e sabe uma coisa? Aqui no culto de domingo, quando você vem, ou no culto de terça, a sua fonte de palavra de Deus é o que o Gui prega aqui toda semana. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se essa é a sua fonte, você está morno. Se essa é a fonte daquilo que você recebe de Deus toda semana, saiba disso, você está morno. Não tem como você ser cheio de Deus e viver um Deus de 2 dias na semana, onde você entra em um espaço, ouve uma palavra, vai embora para sua casa e fala: ah, eu tenho Deus na minha vida. Não tem como. Para você ser cheio de Deus, para você pegar fogo pela presença de Deus, Ele tem que se manifestar todos os dias na sua vida. Se aqui for o lugar onde você vem e adora a Deus e canta e louva, e só aqui isso acontece, você está morno, porque Deus precisa queimar dentro do seu quarto todos os dias. O seu lugar secreto é o lugar mais importante, o seu lugar onde ninguém vê é o mais importante, é ali que Deus se manifesta, não aqui. Aqui é a cereja do bolo, lá é o banquete de Deus para a sua vida. Aqui é a mistura, lá é o alimento sólido. Pessoas que frequentam igrejas e comem apenas o que é ministrado aqui, passam fome. Agora pessoas que todos os dias na sua casa abrem a palavra de Deus, leem, meditam, oram e buscam a presença dEle, essas pessoas são cheias, são fartas, são avivadas, são transformadas, vivem o Evangelho de Deus de verdade. Qual é a sua distância da fonte? Você está mais perto de uma igreja ou da fonte? Você está mais perto de uma placa ou da fonte? Você está confortável nessa cadeira ou você está buscando a fonte? Irmão, e eu não estou falando que isso aqui não é importante, é muito importante. Isso aqui que nós fazemos todas as semanas liberta, transforma, cura, restaura milhares e milhares de pessoas que vocês não fazem ideia. Mas não é o mais importante. Não é o motivo principal, é Ele, e é quem Ele é, e é a sua vontade manifesta na sua vida, isso é mais importante. Isso tudo aqui deve servir para adorar a Ele e glorificar a Ele, e não deve te roubar do melhor da sua presença. Olha, sabe o que eles diziam ali naquele tempo? Eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E aí Jesus Cristo fala para ele: vocês nem sabem, tu és infiel. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que engraçado, aquela cidade era a cidade mais rica da região, e Jesus Cristo os chama de miseráveis. Aquela cidade, eles tinham a melhor medicina da região, e Jesus Cristo os chama de cegos. Aquela cidade, eles tinham uma forte indústria têxtil, que exportava costura e material para todo o povo. E Jesus Cristo os chama de nus. Sabe, às vezes, nós estamos aqui nesse contexto de cidade em São Paulo. Falei isso no primeiro culto. Nós temos uma boa cidade. Uma cidade que se você estuda, se dedica, trabalha, você prospera. Você tem boas oportunidades, você avança, você cresce, e tudo acontece na sua vida. Glória a Deus. Maravilha. E aí, o que aqueles homens daquela cidade falaram é: olha, eu sou abastado, eu tenho tudo. Eu tenho o carro que eu consigo comprar, eu tenho a casa que eu consigo morar, eu tenho os bens que eu consigo, a roupa que eu consigo usar. Irmãos, nós que vivemos em São Paulo, vivemos um padrão de luxo muito superior a pessoas que vivem no próprio Brasil. Às vezes nós reclamamos porque não temos um tênis novo todo mês.
Quando existem pessoas no Nordeste que nunca tiveram um par de sapato. Uma vez nós viajamos para o sertão do Nordeste, nós conhecemos uma família que eles tinham 8 filhos. E todos os 8 filhos estavam pelados, não tinham roupa, não tinham sapato, não tinham tênis, não tinham nada. E às vezes a gente reclama porque não conseguiu comprar o All-Star da moda. E aí nós somos abastados, nós somos prósperos, nós temos tudo, nós temos as oportunidades. Nós viemos à igreja, nós cantamos. Porém, irmãos, entenda uma coisa, qual é a fonte, aonde está a fonte? Assim como nós cantamos agora, Jesus Cristo, a rocha fundamental, a pedra, onde estamos firmados, aonde está ela nas nossas vidas? Porque você vem aqui no culto, levanta a mão e canta, Jesus, Tu és a minha torre forte, Tu és o meu socorro bem presente. Mas o seu socorro bem presente não é Jesus, é a sua conta bancária. O seu socorro bem presente não é Jesus. Você vem aqui e canta, Jesus, Tu és a minha cura, Tu és aquele que me restaura, me sara, me cura, cura as minhas enfermidades. Mas a sua segurança não é Jesus. É o seu plano de saúde, muito bom, que você paga todo mês. Lá é a sua segurança. Você canta, Jesus, em Ti eu entrego tudo, eu dou tudo que sou, tudo que eu tenho. Mas não entrega, Jesus. Você faz o que você quer da sua vida. E aí, quando nós acabamos de ler aqui que Jesus na verdade se importa com o nosso coração do que com o sacrifício, com a nossa justiça, com o que nós entregamos. Todo o nosso dinheiro, todo o nosso talento, todos os nossos recursos, tudo que temos, não é para Deus, é para nós mesmos. É para nos agradar, é para nós termos uma viagem legal para postar no Instagram e mostrar que a gente é legal, que a gente tem uma vida perfeita, que a gente tem mais seguidores que o irmãozinho do lado, que a gente... status social. E isso se torna a prioridade das nossas vidas. Tá bom, Rafael, falou bastante. Como eu posso sair do estado de mornidão? Como eu posso sair desse lugar onde eu não estou nem quente nem frio, nem lá, nem cá? Aonde eu venho à igreja, entendo, pergunta para mim quem é Deus? Não, Deus é tudo, Deus é amor, Deus é vida. Mas na verdade Ele é um adereço, Ele não é tudo. Ele está lá, Ele é um objeto que a gente usa de terça e domingo, assim como o Gui pregou no último domingo. Ele é uma sandália que a gente calça, vem aqui na igreja, usa, o evangelho, vem, usa aqui, e aí vou embora para casa, guarda a sandália no armário e volta a viver a vida. Volta a viver o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Como sair desse estado de mornidão? O próprio texto aqui nos aconselha, tem um conselho de Jesus aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te servires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Sabe qual é o primeiro conselho que Jesus dá aqui para aquela igreja? Eu aconselho a vocês, fiquem ricos. Ué, Rafael, você está acabando de falar aqui que isso não é a segurança, que não é o mais importante? Como assim você está falando para ficar rico? Sim, esse é o primeiro conselho de Jesus. Fiquem ricos do tesouro, do ouro puro, refinado pelo fogo, do tesouro de Deus. Tem um texto muito importante em Mateus 13, capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a uma semente, semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado aquela pérola de grande valor, vende tudo que possui e vai lá e compra. O que a palavra está querendo nos ensinar aqui é que o evangelho de Deus é o nosso bem mais precioso. O relacionamento com Deus é o nosso bem mais precioso. Os homens de toda a antiguidade buscavam por isso. Eles queriam entender o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E aí, a partir do momento que nós descobrimos o que Ele é,
tudo perde sentido, perde importância, perde valor, tudo perde, tudo torna sem sentido, não tem porquê, porque o mais importante é o reino de Deus, o evangelho de Deus. O reino de Deus é quem Ele é os planos dEle para essa terra, é o propósito dEle para este mundo, isso é o reino de Deus. E aí quando nós descobrimos esse bem tão precioso, esse ouro precioso, tudo perde valor. Jesus Cristo está falando, olha, pega de mim o ouro mais precioso que tem, o meu reino, se revelando na sua vida. Sabe, irmão, dê valor àquilo que Deus dá valor. Se importe com aquilo que Deus se importa. Ame aquilo que Deus ama. Deseje aquilo que Deus deseja. Ame a palavra de Deus. Ame a Deus como Senhor e Salvador. Ame a presença do Espírito Santo. Ame servir as pessoas. Ame adorar a Deus. É isso que é importante para Deus. É isso que para Deus tem valor. Sabe, às vezes eu fico encabulado de pensar como as pessoas têm como prioridade máxima na sua vida é um nome na porta de um escritório, é às vezes um carro do ano, ou um namorado e uma namorada, ou casar e ter o casamento perfeito e a festa perfeita, ou a viagem perfeita, ou ter o feed do Instagram perfeito. E como tudo isso não tem valor. Você acha que Jesus morreu na cruz carregando os pecados da humanidade para te dar um Instagram bonito? Será que foi nisso que Ele pensou? De você ter um tênis bonito? Das coisas mais pequenas e chulas desse mundo, será que foi isso que Ele pensou? Paulo fala, eu considerei tudo esterco, refúgio, comparado ao reino de Deus, comparado à glória de Deus, comparado a quem Ele é. As coisas simplesmente perdem valor. E nós não estamos falando aqui, irmãos, que não é importante ter uma boa família, um bom trabalho, uma profissão. Não, é importante. A Bíblia fala sobre isso, mas não é a fonte. Quem é a fonte é Jesus. Nós não estamos falando aqui que você não deve procurar a medicina. Não, pode procurar, mas não é a fonte. A fonte é Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus hoje, fique rico do reino de Deus. Você encontrou um tesouro precioso que é o reino de Deus. Venda tudo, venda relacionamentos, venda amizades, venda cargos de trabalho importantes, venda seu carro se for preciso, venda tudo, mas vá atrás do reino de Deus. Vá atrás desse reino, porque ele verdadeiramente é importante. Primeiro ponto é, fique rico. Fique rico do reino. Compre o reino de Deus, vá atrás do reino de Deus. Abra mão de tudo, se for necessário, pelo reino de Deus. O segundo é, vista-se. Ele fala aqui, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez. Olha uma coisa interessante aqui, o texto fala sobre vestiduras brancas. Isso na Bíblia representa vestes de justiça. E é interessante porque o povo daquela cidade, eles vendiam uma lã negra, que era moda no império, que todos queriam usar, que era o que todo mundo queria fazer, que era o que todo mundo queria ter. Mas Deus, Ele fala, isso daí não é o mais importante não. Vocês têm que vestir as minhas vestes brancas, vestes de justiça, que vai na contramão de tudo que todo mundo quer usar. Irmão, às vezes, o reino de Deus quando se manifesta na terra, às vezes ele gera incômodo, às vezes ele é desconfortável, às vezes ele tem que fazer a gente sacrificar algumas coisas, às vezes ele vai falar, olha Rafael, legal, você está vivendo a sua vida, mas abre mão disso aqui. Não, Deus, isso aqui é desconfortável. Às vezes o que é falado na sociedade, os governos, aquilo que é importante para toda uma cultura, toda uma geração é A, mas para Deus não é A, porque Deus não muda. Deus, Ele é imutável. Os tempos não mudam quem é Deus, não muda o caráter de quem Ele é. Então não importa o que a sociedade fala. Mas vocês são intolerantes. Não somos. E aí você tenta ser o crente morno para entrar em qualquer lugar. Não, eu sou morno, sabe por quê, Rafael? Porque eu preciso estar ali com o pessoal do mundo, então eu estou ali morno, eu não gero desconforto para eles. E aí quando eu venho para a igreja, eu também não gero desconforto na igreja, eu consigo estar nos dois.
Ah, irmão, a Bíblia fala, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu não estou falando que você não pode ter amigos no mundo, que você não pode manifestar o reino de Deus lá. Na verdade, você deve. Isso é a sua obrigação como cristão. Agora, se o seu coração está nas coisas do mundo, está naquilo que o mundo oferece, você não é quente. Você é morno. Você está distante. Eu avisei. É moda, todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter 10 milhões de seguidores na rede social. Todo mundo quer ter o carro do ano para vir aqui na igreja e mostrar para as pessoas. Mas ter o seu coração nessas coisas é passageiro. Às vezes a gente se preocupa tanto, gente, trabalha tanto para ter esse lugar bonito, você não faz ideia o quanto as pessoas aqui trabalham para ter esse lugar bonito. Quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica. Mas, gente, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é uma chama que queima dentro dos nossos corações. O mais importante é uma presença que se manifesta dentro de quem nós somos. O mais importante são as vestes justas do Senhor, vestes brancas, que não importa o que todo mundo está querendo fazer, que não importa o sentido para onde o mundo inteiro está indo. Eu escolho ir na contramão do que o mundo quer. Eu escolho obedecer a Deus, a sua vontade, a sua palavra, mesmo que isso me custe amigos, mesmo que isso me custe familiares, mesmo que isso me custe meu trabalho, não importa. Eu achei um reino precioso e eu não abro mão dele, e eu não abro mão da sua palavra, e eu não abro mão da sua verdade, de quem ele é. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Ah, meu querido, vamos se apaixonar por ele de novo. Vamos se queimar por ele de novo. Vamos ser abrasados por ele de novo. Vamos desejar ele de novo. Vamos chorar na presença dele de novo. Vamos sonhar com ele de novo. Como eram lindos os dias onde 3 horas da manhã você acordava com o coração cheio de Deus e ia para o seu quarto e orava e se derramava e chorava, e ali você tinha a presença de Deus. Por que que isso está no passado? Isso tem que fazer parte do hoje, do amanhã, do eternamente. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, e isso deve acontecer todos os dias. E a nossa vida com Ele é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Último ponto aqui. Use colírios para ver. E o texto fala, e colírios, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Os nossos olhos precisam ser ungidos por Deus, pelo colírio de Deus, para nós enxergarmos o mundo como ele realmente é. Para nós darmos valor àquilo que realmente é importante. E sabe o que é legal desse colírio de Deus aqui? Que ele faz nós olharmos Deus como ele verdadeiramente é. Que ele é amor, que ele é graça, que ele é perdão, que ele é carinho, que ele é zelo, que ele é afago, mas ao mesmo tempo que ele é justo, que ele é correto, que ele é poderoso, que ele é santo, que ele é imutável, que ele não negocia os seus valores e princípios, que ele é eterno, que nada que passa nesse mundo abala o nosso Deus. A política não abala o nosso Deus, a pandemia não abala o nosso Deus, os problemas da sociedade atual não abalam o nosso Deus, nada que acontece na terra abala o nosso Deus ou quem ele é. O colírio faz com que nós enxergamos a Deus da forma como ele verdadeiramente é. E o colírio faz com que nós nos enxerguemos da forma como nós verdadeiramente somos. Falhos, pecadores, miseráveis. Mas que se nós verdadeiramente nos rendermos a Ele, nós nos tornamos filhos. O colírio nos faz enxergarmos como nós verdadeiramente somos. E aí, irmãos, sabe como nós nos tornamos filhos? O porquê? O motivo pelo qual Deus escreveu tudo isso aqui está no final do texto. Eu repreendo e disciplino a quantos amo.
A repreensão que Deus nos dá aqui nesse texto, que Deus deu à igreja de Laodiceia aqui nesse texto, não foi porque Ele quis ser mal, porque Ele quis punir aquele povo, não, foi porque Ele ama. Foi porque Ele ama, porque Ele é apaixonado, assim como um pai que ama seu filho. Deus, Ele é apaixonado e Deus não quer que nós soframos. Deus não quer que a gente entregue a nossa vida aos prazeres deste mundo. Deus não quer que a gente se perca. Então Ele ama, Ele fala: ei, acorda, desperta-te, acorda. Ei, 2021 e você ainda está nessa vidinha aí, você ainda está com esse pecadinho aí, e você ainda cultiva esse orgulho aí, e você ainda se acha melhor que todo mundo, e você ainda, o tempo passou e você ainda não cresceu com Deus, e você ainda é uma criança na fé, e você ainda não entendeu nada do que eu tenho para a sua vida. Acorda, meu filho, eu te amo, eu tenho o melhor para a sua vida. E Ele continua falando: sê pois zeloso, arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, Ele está pronto para morar na sua casa. Jesus, Ele está pronto para fazer parte da sua vida. Jesus, Ele está pronto para fazer parte do seu dia a dia, do seu acordar ao seu dormir, quando você levantar de manhã, ao você ir dormir à noite. Jesus está pronto para entrar nos lugares onde você vai, no seu trabalho, na sua faculdade, nos lugares onde você frequenta, na sua família, no seu namoro. Jesus está pronto para fazer parte. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele é sustento. Jesus, Ele é cura. Jesus, Ele é libertação. Jesus, Ele é vida. Jesus, Ele é restauração, e tudo aquilo que o mundo oferece não é maior, não é melhor, não é mais importante do que aquilo que Ele tem para nos dar. Não é mais importante. E aí, sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa está deprimida, primeiro lugar que ela busca, o psicólogo, e esquece da fonte, que é Jesus. A pessoa está mal, eu preciso da oração de alguém, eu preciso que o pastor ore por mim, e esquece da fonte, e esquece do secreto, e esquece que simplesmente ela se ajoelhar no seu quarto, e entregar o seu caminho, o seu coração ao Senhor, o Espírito Santo vai lá, porque não existe mais véu, não existe mais lugar. Hoje a presença de Deus se manifesta onde você estiver, no lugar que você estiver, Ele está lá, pronto para te encher, pronto para falar com você, pronto para abrasar a sua vida, pronto para te libertar, te transformar, te curar. E entenda isso: se você está deprimido hoje, a fonte está aqui e te cura. Se você está doente hoje, a fonte está aqui e te liberta. Se você está angustiado, preso, acorrentado, a fonte está aqui, ela te dá vida. Nós temos a fonte, e nós devemos queimar por esse Deus. Eu não sei você, mas o Espírito Santo está queimando aqui dentro de mim. Ei, Rafael, para de se preocupar com tanta coisa, correr atrás de tanta coisa. Ei, eu sou o mais importante. Deus está pregando isso para mim hoje, para minha casa hoje, e Deus está pregando isso para você hoje, para a sua casa hoje. Ei, eu sou o mais importante. Eu sou o mais importante que tudo que esse mundo pode te oferecer. Eu sou o mais importante. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de conversar com você. Deus está com saudade de queimar no seu coração. Deus está com saudade de tudo aquilo que vocês já viveram juntos. Deus está com saudade daqueles anos incríveis que você teve na presença dEle. E meu irmão, entenda uma coisa: Deus, Ele é o Deus do ontem, mas a Bíblia fala que Ele é o Deus do hoje e do amanhã. Tudo aquilo que Ele fez ontem na sua vida, Ele pode fazer muito mais hoje, e Ele fará muito mais amanhã. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Vamos ficar de pé. Aleluia.
Feche seus olhos aí no seu lugar, irmão. Nós queremos criar um desconforto hoje na sua vida. Eu não quero ficar morno. Eu não quero ser frouxo. Eu não quero ser mais um dentro de uma igreja. Eu não quero. Já deu essa vidinha. Já deu essa vidinha. Era muito melhor que tivesse frio. Para ficar morno assim desse jeito não dá. A gente tem que pegar fogo por Ele. A gente tem que ser abrasado por Ele. A gente tem que estar perto da fonte que é Jesus, da rocha que é Jesus, do Espírito Santo que queima dentro de nós, que nos liberta, que nos transforma, que nos restaura, que nos aviva, que nos dá segurança, paz, conforto, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos estar perto dEle. Irmão, e saiba de uma coisa: se você se aproximar de Jesus, você pega fogo, porque Jesus pega fogo. Se você se aproximar dele, você pega fogo, porque não tem como não pegar fogo. A presença dele é fogo puro, o Espírito Santo dele ele queima, ele se manifesta, ele é. Se essa palavra falou com você essa noite, levante a sua mão aí onde você está. Nós não vamos pedir para você vir aqui à frente, mas nós queremos que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida hoje. Que o Espírito Santo manifeste algo na sua vida hoje. Que Ele queime como talvez Ele nunca queimou antes. Que Ele fale como talvez Ele nunca falou antes. Que Ele se manifeste como talvez nunca se manifestou antes. E que comece uma boa obra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos e nós declaramos como igreja fogo do Senhor sobre as nossas vidas, fogo consumidor, fogo que revela o pecado, fogo que revela as nossas amarguras e mágoas e inseguranças, e fogo que nos liberta, que nos sara, que nos cura, que nos transforma, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos a Tua presença, nós queremos manifestar a Sua glória, nós queremos viver para Ti, Deus. Nós queremos, Pai, abrir mão de qualquer coisa, se for preciso, Deus, para viver a Tua presença, para viver aquilo que é importante, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, se manifeste em nossas vidas, Pai. Nos faça sentir saudade do lugar secreto, onde o Senhor falava conosco, onde a Tua presença se manifestava, onde era só eu e o Senhor e mais ninguém, Pai. Deus, nós não estamos aqui por números, por nada, nós estamos aqui para Te adorar. Que o Senhor seja o Deus da Igreja Amor e Movimento, que o Senhor seja entronizado neste lugar, e que toda honra, glória, louvor, adoração seja dado a Ti, somente a Ti, e é para Ti, e é por Ti, Deus.